A gente falar também sobre o caso do Banco Master, mas antes trazer reportagens exclusivas, atualizações de investigações em torno do caso com a nossa Natália Portinari, sempre trazendo reportagens exclusivas. Nath, queria agradecer sua presença com a gente aqui, Nath se conectando, e parece que temos notícias em torno de relações de Daniel Worcaro e também do Atlético Mineiro. Tenho visto muitas manchetes relacionadas a futebol também nas investigações dos fundos, né? Conta mais essa pra gente. Pois é, então, essa relação, né, do Worcaro com o Atlético Mineiro se anunciou lá atrás que o Worcaro estava investindo no Atlético através de um fundo chamado Galo Forte. Esse fundo ele aparece no pedido que foi feito agora pela PGR, que levou a essa operação dessa semana, porque o fundo Galo Forte ele foi estruturado ali, o financiamento ele veio de um fundo chamado Astralo 95. Esse é um dos fundos que aparecem nas fraudes relacionadas à REAG, que foram apontadas ali pelo Banco Central, né, que é a gestora de investimentos que foi liquidada nessa semana. Esses fundos administrados pela REAG, eles tinham aí, pelo que é apontado pela PGR, uma confusão patrimonial. Então, não dava para saber muito bem quem eram os verdadeiros beneficiários daqueles valores que estavam lá. Então, num dado momento ali, o Worcaro ele anuncia que ele está investindo no Atlético através do Galo Forte. Isso é usado para comprar uma participação ali na holding do Atlético. E esses 300 milhões que foram investidos, aí é que vem a investigação agora para tentar destrinchar de onde veio esse dinheiro. Porque se suspeita, Natália, que isso pode ter vindo dos desvios do dinheiro do próprio Master. Porque quando a gente fala dessa confusão patrimonial, na verdade a gente está falando o seguinte: o que era investimento do Worcaro pessoa física estava misturado com o que era investimento do Master e estava misturado também com o que era investimento da REAG e dos sócios ali da REAG, inclusive o José Carlos Mansur, que foi alvo também da operação nessa semana. Então, é nesse contexto aí que aparece esse investimento de 300 milhões no Atlético, né? Isso é muito importante porque a gente está vendo essa semana para onde estava indo o dinheiro do banco, né? A gente deu várias matérias sobre isso, sobre as suspeitas de desvios, e esse braço da investigação, ele é destinado agora a apurar isso, a entender como que aqueles bilhões que estavam sendo arrecadados pelo Master estavam vazando aí para outras finalidades, inclusive, talvez, possivelmente, esse investimento no Atlético. Vamos ver muitos nomes sendo relevados nesse caminho, sendo revelados, não relevados, muito pelo contrário. Né, Nath? O termo eu ia te pedir justamente isso, para entender o que é essa confusão patrimonial, porque desperta até o interesse, e você muito bem explicou. Estou vendo que temos um outro destaque também relacionado a uma empresa com carteira de imóveis também usados por Worcaro dentro do esquema, né? Qual é essa outra apuração? Sim, a gente tem uma empresa que comprou diversos imóveis que eram usados pelo Worcaro, inclusive a casa em que o Worcaro morava em São Paulo e a casa onde morava em Brasília tem a ver, estão na titularidade dessa empresa que se chama Super Empreendimentos. A Super Empreendimentos, ela tinha como diretor, num dado momento, ali o Fabiano Zettel, que é cunhado do Worcaro, que também foi alvo da operação essa semana. E o que a investigação aponta é que essa empresa ela tinha ali uma conta no Banco Master em que ela recebeu 650 milhões de reais que vieram desses fundos. Ou seja, o Daniel Worcaro, né, pelo que aponta a investigação, ele estava usando o banco para financiar uma empresa que comprava imóveis para ele e para a família, né? Isso é gravíssimo, isso tem relação com aquele patrimônio ali que a gente mostrou de cerca de 2 bilhões de reais que a gente conseguiu mapear de imóveis que o Worcaro e a família compraram. A gente também conseguiu mapear naquele momento ali que essa empresa, a Super, né, ela comprou 19 imóveis que somam mais de 300 milhões de reais. Então, esses imóveis de luxo que o Worcaro desfrutou aí nos últimos anos, né, pelo que a PGR aponta, vieram aí também através desses desvios. A Folha também deu uma reportagem bem interessante sobre isso hoje, também de manhã, mostrando que a Super recebeu um empréstimo do próprio Banco Master para comprar uma mansão de 36 milhões em Brasília. Ou seja, na verdade, são diversos indícios ali de como o Worcaro estava usando o banco
para financiar a si mesmo e a própria família. De um tamanho, né, Natália, que a gente fica vendo, inclusive a gente falava disso mais cedo, a repercussão da população, a gente até, são tantos dados, tanta apuração importante, mas a gente puxar isso um pouco para o lado do espanto e da imagem como um todo das instituições também para a população. Nath, parabéns pelo trabalho, a gente volta a se falar por aqui, viu? Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Queria começar te ouvindo, professor Maierovitch, para a gente traduzir um pouco também dos termos trazidos pela Natália aqui. A gente está falando de fraudes milionárias, bilionárias, dentro dessas movimentações, só lembrando ao todo, a investigação do Ministério Público Federal de São Paulo apontou movimentações de 5,7 bilhões para fundos que podem ter sido desviados do Master, dentro desse esquema que a Natália estava explicando para a gente e trazendo os nomes que estão aparecendo como fruto da operação que a gente acompanhou essa semana. E no primeiro destaque aqui, uma confusão patrimonial, professor Maierovitch. O que a gente vai ganhando de dimensão nesse caso, agora com mais nomes surgindo, nomes aos bois dessas movimentações que a gente está apurando desde o ano passado? Olha, a dimensão é gigantesca, pantagruélica, porque cada dia a coisa se estende mais. Mas o que a gente está vendo também é a tentativa do Vorcaro de usar todos os meios para esconder, para empurrar, inclusive para até busca de uma indenização futura. Ele está se movimentando sempre nesse campo muito pantanoso. O que eu quero dizer com isso, Natália, e vou direto, é que está na hora de se reavaliar a necessidade da prisão preventiva do Vorcaro. Ele é um sujeito que continua se movimentando com o objetivo de criar obstáculos. E hoje há sob suspeita o ministro Toffoli, que a família dele também está envolvida. Todo esse quadro é um quadro não só preocupante de dimensão pantagruélica, mas também um quadro que está exigindo medidas coercitivas mais fortes. Preocupante também dessa trombada, dessa falta de tato, daquilo que foi chamado do pito do Toffoli na Polícia Federal, que é a polícia investigativa, que descobriu esse caso, que está indo atrás, que está apurando. De repente ele chegou até a tirar a polícia da investigação. Então, o caso não só está crescendo, as coisas estão aparecendo, até pelo trabalho da Polícia Federal, a atuação do COAF, também do Ministério Público, evidentemente, e a necessidade de um certo freio de arrumação. Desse freio de arrumação, primeiro, a questão do foro privilegiado. Segundo, a questão do Toffoli, que existe até um pedido já de impeachment. Terceiro ponto, com relação a essa movimentação do próprio Vorcaro. E agora, um outro ponto, que eu não deveria deixar em branco na condição de palmeirense como Sakamoto. Essa reage é nada mais, nada menos do que o João Carlos Mansur, que foi mencionado pela Natália Portinari. Esse João Carlos Mansur é do Conselho de Fiscalização da Sociedade Esportiva Palmeiras. Se tiver vergonha na cara, deve se afastar. Mas pelo jeito, não sei se vai. Consultei alguns da área esportiva. Não consegui falar com o Juca Kfouri, que é o meu grande orientador, mas vou atrás dele, do PVC, para saber do que tem aí, como teve aí o problema do Atlético, com relação ao Palmeiras.